Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso Microsoft Word, né? Para a gente começar a entender um pouquinho desse programa. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o Word, né? E aqui nós vemos uma série de opções que o Word nos oferece para poder trabalharmos com eles, várias ferramentas. Currículo, né? Temos várias cartas de apresentação. Se eu apertar aqui em mais modelos, eu vou ter uma série de informações aqui, uma série de modelos prontos para vocês utilizarem, né? E poderem facilitar a vida de vocês já estando pronto algumas coisas pré-adiantado. Mas no nosso caso, nós vamos usar um documento em branco nesse momento. E aí eu tenho a interface do Word, né? O que significa isso? Significa que nós vamos dar uma olhada nessa interface para ver algumas coisas básicas para ajudar vocês nas formatações dos textos de vocês, né? Temos algumas configurações básicas para a gente fazer no início, sempre lembrando que nós vamos trabalhar nas normas da BNT, né? Na ETEC a gente trabalha muito com isso. Os professores pedem dessa maneira. Então, a tela inicial que aparece para vocês é essa aqui, né? Onde eu tenho arquivo e página principal, inserir, design. E aqui eu tenho o meu menu. Esse menu, essa área aqui é dividida em blocos, como vocês estão vendo. Então, eu tenho um bloco de área de transferência, eu tenho um bloco de fonte, né? Onde só mexe com as fontes. Eu tenho um bloco aqui de parágrafo, onde tem vários itens de parágrafo, e um bloco de estilos, né? E tem outras coisas aqui que no futuro nós falaremos sobre isso. Nós vamos falar basicamente desse pedaço aqui, tá? Um bom pedacinho e já vai ser o suficiente para a gente fazer uso da nossa ferramenta do modo inicial, do modo básico. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando nós abrimos o Word é vir aqui, ó, em arquivo, e vamos salvar. Existem duas opções, salvar e salvar como. A primeira opção que nós temos, sempre que nós vamos salvar a primeira vez, vai ser sempre salvar como. Então, se eu apertar aqui, ele vai dar salvar como, tá? Eu vou dar um lugar, né? Vou colocar aqui, ó, procurar, e vou colocar aqui na minha área de trabalho, né? Documentos, vou criar uma pasta nova, ó. Tá aqui, pasta. Vou colocar aqui, ó, Word, né? E vou mudar aqui, ó, colocar introdução, traço Word, legal. Então eu vou dar um Enter, né, para habilitar minha pasta, e vou vir aqui e vou abrir a minha pasta. E aqui no meu documento 1, eu vou colocar aqui a introdução, que é o nome do meu documento. Introdução ao Word. Legal, é isso que nós precisamos. Salvar. Pronto, meu documento está salvo. Por que nós fazemos dessa maneira? Nós fazemos dessa maneira porque se der uma piscada de luz, alguma variação de energia, o Word automaticamente, durante alguns minutos que se passa, ele automaticamente salva para a gente as últimas coisas que a gente fez. Então, a nossa perda será pequena, então não será tão grande, tá? Feito isso, temos algumas coisas básicas que a gente tem que ter. Primeiro, eu vou colocar um texto qualquer. Eu peguei um texto aqui de uma historinha, né? Eu vou dar um Ctrl V, né, para colar o Lebre e a Tartaruga. Tá? Pode ser qualquer texto, não precisa necessariamente ser esse texto, mas é uma historinha que eu peguei por pegar e só, e mais nada, tá bom? Então, temos aqui, vou dar uma acertadinha no texto e deixo ele aí por enquanto. Bom, uma das primeiras configurações que eu gosto de fazer, eu vim aqui em exibir, né, no ícone exibir, e nós temos aqui, ó, modo de leitura, que vai ficar aqui a tela inteira, tá? Só para ler, né?
quando eu aperto a tecla ESC no meu teclado do lado esquerdo, primeira tecla do lado superior, ela volta à tela normal. Então, o outro modo, e o modo mais usado, é o modo de layout de impressão. Tá? Essas três funções, ó, layout de web, elas estão aqui embaixo também. Ó, tá? Os ícones, ó, modo de leitura, modo de impressão, modo de web, eles estão aqui pra gente. Então, você pode fazer isso. Temos aqui também estruturas de tópicos, tá? Que é essa estrutura que você está vendo aqui, mas que nesse momento nós não vamos usar ainda, tá? Eu vou fechar aqui, depois nós vamos falar disso. Gosto também aqui, ó, se você continuar, nós temos aqui, ó, habilitar as réguas, ó, elas estão aqui, ó, tá? E gosto também de habilitar o painel de navegação, onde eu tenho meus títulos, páginas e resultados. Eu preciso das páginas nesse momento, mas vocês vão perceber que nós vamos usar os outros também no futuro, tá? Então, fez isso aqui, já tenho a minha pré-configuração e agora eu vou para o ícone layout, né? O que eu tenho aqui? Eu preciso fazer a formatação das minhas margens, ó. O padrão do Word é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, 2 na superior, 3 na esquerda, 3 na direita, 2,5 na inferior. Então temos 2,5, 2,5. Mas eu quero algo diferente. Então eu venho aqui em margens personalizadas e aí sim, né? Na superior é 3, né? Na minha esquerda é 3, na minha inferior é 2 e na minha direita é 2. Esse é o padrão que nós vamos usar. Nesse momento eu não preciso mexer em nada, é só isso que eu preciso, tá? Mas a gente tem aqui, ó, papel, é um A4, tá? Temos aqui layout, que no futuro nós vamos mexer um pouquinho nisso, vocês vão entender. Não precisa ser nesse momento. Vamos dar OK e pronto. Então, minhas margens, vocês viram que o documento já deu uma piscada aqui para se ajustar ao novo padrão que eu fiz. Eu gosto de já salvar isso, tá? Fiz um salvo. Vamos agora para o próximo passo. Volta aqui na guia, página inicial. E o que nós temos aqui no bloco de fonte, que é onde a gente vai iniciar e depois a gente vai para o bloco de parágrafos. Nós temos aqui a fonte calibre, ó, quando eu clico aqui, ó, tenho várias fontes aqui que eu posso trabalhar. Mas nas normas da BNT são somente 2 fontes, né? A Arial, tá? Eu cliquei, mas não aconteceu nada, tá? Por que não aconteceu? Porque eu não selecionei, ó. Existem várias maneiras de eu selecionar isso. Eu já vou explicar isso para vocês. Então, eu tenho 2 fontes. Eu tenho a Arial, tá? E a Times New Roman. Essas são as 2 fontes usadas nos documentos das normas da BNT, dos TCCs e assim por diante, coisas mais formais. Porque as letras são legíveis e são fáceis de leitura. Então, eu preciso mudar aqui a minha letra, tá? Então, eu vou selecionar meu texto. Como é que eu posso clicar aqui, né? Clicar com o botão esquerdo, segurar, arrastar e trazer até aqui em cima. Pronto. Selecionei meu texto. Eu posso clicar aqui e dizer que ele é negrito, tá? Eu posso clicar aqui e dizer que ele é itálico. Olha só o que acontece com o texto. Posso clicar aqui e dizer que ele é sublinhado. Olha os tracinhos embaixo. Aqui é um atachado, que é um tracinho no meio da linha, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Eu explico isso. E aqui eu posso mudar minha fonte, ó. Se eu mudar para Times, você vê que já transforma direto. É isso. Se eu mudar para Arial, é desse jeito. Se eu mudar para o Abadi, ó, fica desse jeito. Tá? Pegar uma fonte um pouco mais diferente, só para vocês verem, ó, as transformações, tá vendo? Ok. Então, olha. Tá vendo? Então, essas são as mudanças. Mas o que nós vamos usar? Vamos usar Arial. Pronto, selecionei, já está Arial. E aqui do lado, ó, eu tenho a fonte. O tamanho da fonte, tá? Ó.
Se você esperar 3 segundos, o Word vai escrevendo. Ele te dá duas informações, o que é e os atalhos, Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla P. Eu consigo fazer o aumento da fonte, né? Mudar o tamanho. Mesma coisa acontece aqui, ó. Ctrl mais Shift mais F. Tá? E aí eu faço a mudança que eu quero. Esses dois ícones nem sempre vêm habilitados. Qual a função desse A maiúsculo aqui? Aumentar o tamanho da fonte. Né? Ó, se eu apertar Ctrl mais Shift mais a seta para a direita, né? Aumentar, tá no seu teclado, ele vai fazer isso. E aqui é o mesmo A maiúsculo, mas ele vai diminuir. E aqui, ó, mudou a posição da setinha para a esquerda, tá bom? Legal. Então, vamos colocar o tamanho. Todos os textos na formatação é 12, tá? Vou formatar texto, é 12. Aí, pode acontecer para vocês, disso aqui tá bem pequenininho. É aqui do lado que você ajusta a porcentagem da sua tela, né? Tem gente que não sabe disso. Então, aqui, ó, 100%, tá? É aqui que eu mudo. Eu posso pegar aqui e fazer isso. Aumentar. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de enxergar, é aqui que você mexe, tá? Mas se eu der um clique aqui, ele vai se ajustando até chegar em 100%. Legal? Que bom. Agora vamos para o próximo passo. Eu tenho aqui algumas considerações. Bom, eu vou colocar o meu texto, lembrando que o meu texto tem que estar selecionado, tá ok? Eu falei que ia falar para vocês uma outra maneira de selecionar, mas eu já falo, não esqueci não. Eu vou colocar tudo em minúsculo, ó, tudo em minúsculo, ok? Lembrem-se que vocês têm aqui, ó, o desfazer, ó, não esqueçam disso, tá bom? Vocês podem desfazer e podem refazer. Então, ó, as mudanças que acontecem para que vocês observem o que está acontecendo no documento de vocês. Então, ó, eu quero que somente as primeiras... Eu vou colocar minúsculo para que vocês entendam isso. Ó. Está tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Mudei para maiúsculo, mudei para minúsculo, tá? Mas eu quero que somente a primeira letra do texto fique maiúscula, tá? Todas as primeiras. Então eu tenho algumas opções aqui, ó. Primeira letra da frase em maiúscula. Já mudou para mim, ó. Olha aqui, ó. Então, minúscula eu já coloquei, tudo maiúsculo eu já coloquei. Quero colocar a cada palavra. Normalmente nós usamos isso em nome de pessoas, né? Porque cada letra, cada palavra que tem no nosso nome são letras maiúsculas as primeiras. Então poderia fazer, tá vendo? Mudou. Todas elas mudaram. Essa janelinha trabalha isso, tá bom? Então nós queremos as primeiras letras porque nós estamos contando uma história e tem uma oração, né? Aí no meio. Aqui vamos mudar, né? Colocar a primeira letra porque é um nome. Opa, não foi. Quando está em vermelho, eu vou aproveitar a deixa aqui, ó. Vou dar botão direito e ele vai me dar aqui, ó, algumas opções do dicionário que tem dentro do Word, tá? O que acontece? Ele não tem porque é um nome próprio, né? Um nome, ó, que chamavam de Rosita, então é um nome próprio. Então eu vou ter que vir aqui, ó, e colocar a letrinha maiúscula, tá? E assim por diante. Depois a gente faz o resto para a gente não perder tempo. Então, olha, eu já trabalhei com a minha fonte, com o tamanho da minha fonte, e eu preciso selecionar aqui, ó. Se eu clicar aqui e apertar a tecla Shift no meu teclado e a seta para cima no meu teclado, olha só o que acontece. Eu vou selecionando. Cheguei aqui, eu não vou pôr para cima, então para baixo. Seta para a esquerda, olha, tudo bem? Seta para a direita. Essa é uma outra maneira de selecionar. Eu vou dar um clique aqui embaixo para tirar a seleção. Mas eu quero selecionar somente essa linha. Se eu afastar o mouse só um pouquinho aqui, ó, e clicar,
A meu cursor, esse branco aqui, ó, mudou, tá? Então, o que isso significa? Significa que eu posso selecionar só essa linha, ó, tá? A linha inteira. É isso que ele faz. Essa é uma outra maneira de você selecionar. Tudo bem? Mas a gente quer transformar o texto inteiro. Joia, então seleciona, peguei o mouse, cliquei lá embaixo e arrastei segurando o botão esquerdo. E ele já fez a seleção para mim. Eu ainda não vou falar dessa função, que é limpar todas as formatações, ou seja, se eu clicar aqui, ó, puf, some tudo, tá? Então, vou desfazer. Serve para isso, vai começar tudo de novo. Isso aqui, tá? É aquele marca-texto que nós fazemos no caderno. Então, é para isso que ele serve. Quem gosta, no nosso caso, eu não quero nada. Opa, tem que selecionar, né? Vou dar um desfazer, pra gente não perder tempo. E vou selecionar novamente. O que eu tenho aqui do lado é a cor da letra. Se eu clicar aqui, ó, tudo vermelha, tá? E aqui eu abro uma letra de cores. Normalmente, nossos textos, ou automático, ou preto. É a mesma coisa, tá? Fez isso, olha lá como é que tá. Então, selecionei meu texto novamente e vamos trabalhar no texto. Depois a gente pensa no título. Deixa isso aí quietinho por enquanto. Fez isso daí, vamos passar para esse próximo bloco aqui, ó, do parágrafo. Existem várias maneiras de você ajustar seu texto. Então, aqui eu alinho à esquerda, olha, aqui tá tudo retinho e aqui não está, ó, desalinhado. Então, se eu clicar aqui, ele vai centralizar, ó, vai pegar o texto, vai colocar naquela marcação que eu fiz das minhas margens, ele vai centralizar de acordo com aquilo, tá? E não no centro da página. Por quê? Porque eu disse que na minha esquerda é 3. Na minha direita, eu disse que é 2. Então, lógico, dentro desse range, ele centralizou. Então, a função dessa tecla aqui é centralizar. A função dessa é o oposto dessa. Essa linha minha esquerda e essa linha minha direita. Olha lá. O texto inteirinho está ajustadinho aqui, ó. E aqui ficou desalinhado. Existem situações que a gente escreve dessa maneira, né? Porque é necessário desse jeito. É mais prático. Próximo, no futuro a gente fala disso. Próximo, ó, a justificar. Lembrando que, ó, 3 segundos. Se eu apertar a tecla Ctrl, segurar e apertar o J, olha só. Fiz isso. Eu não cliquei aqui. Mas eu vou desfazer e vou dar o clique para vocês verem, ó, tá bom? Ajustei, mas olha, ajustou aqui certinho e ajustou aqui certinho, maravilha. Mas nas normas da BNT nós temos aqui, ó, faltou o nosso parágrafo em todas as orações. Estou com o meu texto selecionado, então o que a gente vai fazer, né? Vamos pôr o parágrafo, né? Mas eu não vou pular o próximo ícone, não. Já vou chegar no parágrafo. Muita gente chega aqui, ó, clica aqui na frente e aperta a barrinha de espaço, tá? Eu já explico isso. Então, vou tirar isso para a gente fazer direito. Mas, ó, vou selecionar de novo para a gente chegar na sequência aqui, ó. Espaçamento entre linhas e parágrafo. Então, o que eu tenho aqui? Qual é que tem aqui, ó? O padrão do Word, tá? Um padrão que ele já vem. Mas na norma da BNT é 1,5 linhas, tá? É esse que nós vamos usar nos nossos trabalhos, é esse que nós vamos usar para poder usar nos nossos textos, né, que os professores pedem, para poder acertar e deixar alinhado. Então, espaçamento entre linhas, 1,5. Feito isso, agora sim, vamos no nosso parágrafo. Lembra que eu falei para vocês? Ainda tenho aqui, eu já volto nesses ícones para a gente brincar com eles. Lembra que eu falei para vocês que tem várias maneiras de você fazer isso. Ajustar o parágrafo. Eu vou falar uma, né? Clique aqui, nesse símbolozinho aqui, ó, pequenininho. E nosso texto já está justificado.
Eu não tenho recuo ainda, mas os ícones estão aqui em cima, tá? O espaçamento antes e depois da minha frase. O espaçamento entre linhas está aqui, ó. Tá vendo? Nós já fizemos. Lembra que eu falei, eu poderia ter feito tudo aqui, mas a ideia foi mostrar esses ícones para vocês, porque são chamados de atalhos rápidos. Então, onde está o meu parágrafo? Aqui. Clique aqui em especial e primeira linha. O padrão é esse aqui, tá bom? Mantenha esse aqui, 1,5 linha, 25 linhas. Quando eu falo em alinhamento, esses ícones aqui, ó, que nós clicamos, estão aqui, ó. Esquerda, centralizada, direita. Mas lembra que a gente quer nosso texto justificado. Feito isso, eu vou tirar de lado para que vocês vejam aqui o nosso parágrafo. Tá? Quando eu der OK, ó, deem uma olhada aqui, ó. Vocês vão ver acontecer. Isso já está me mostrando aqui, ó, o que vai acontecer no meu texto, ó. Se vocês olharem aqui, ó, nenhum. Ele está dizendo que vai acontecer isso, ó. Tá vendo? Ó? Mudou. Então, vou dar OK e olha lá. Todos os meus parágrafos estão prontos. Feito isso, essa parte de texto está pronta. Mas ó, tem uma linha aqui, ó. Não preciso necessariamente. Quando eu aperto a tecla Delete, eu subo uma linha porque ele apaga tudo que está à minha esquerda. Né? Então, estou apagando tudo que está à minha esquerda. Porque se eu apertasse a teclinha do meu teclado lá, Backspace ou BS, dependendo do modelo do teclado, Backspace, ó, para onde vai, ó? Para lá, tá? O Delete apaga tudo que tiver à minha esquerda, à minha direita. O Backspace apaga tudo que tiver à minha esquerda, tá bom? Então, ó, tá aqui o nosso documento e formatado. Faltou o nosso texto, mas seleciona o nosso texto, né? Ó, posso clicar no botão esquerdo, clica e seleciona e arrasta para a direita. Eu posso fazer isso da direita para a esquerda, não tem problema. E posso fazer isso aqui, ó. Quando a setinha branca aqui, ó, o meu cursor virar com a ponta para a direita. Aí eu posso selecionar também a linha inteira. E olha, eu já tenho uma janela de acesso rápido. Ele está perguntando aqui, eu posso usar aqui ou posso vir aqui, ó, no nosso bloco de fontes. Então vamos usar esse aí só para que nós possamos mexer. Então eu quero dizer que aqui é Arial, lindo. Títulos é 14, tá? Nossos títulos sempre vão ser 14 e vão ser negritos, tá? Se isso aqui for um título principal, que nem aqui, nós vamos ter que passar ele para maiúsculo, né? Pronto, ele é um título principal. Se ele for um título secundário, né, um título dentro do texto, eu vou desfazer, ele vai ficar dessa maneira mesmo, só que não com o tamanho 14, com o tamanho 12. Aí, dentro desse texto, se esse título estivesse aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui, ó, para vocês verem. Ctrl V. Ele é um título dentro do texto, tá? Então ele ficaria dessa maneira. Como ele é um título principal, eu vou selecionar e vou dizer que ele é 14. Eu posso clicar aqui, ó, 14, já foi, ó, direto. E posso vir aqui, ó, maiúsculo. Fez isso. Aqui tem um detalhe. Depende muito do seu professor, principalmente o professor de TCC. Alguns gostam que ele seja alinhado à esquerda. Alguns querem que seja alinhado centralizado, de modo centralizado. Não tem o certo, então não existe o errado aqui. Aí o professor ele vai dizer o que ele quer. Mas todos os subtítulos, né, ou títulos secundários, serão alinhados à sua esquerda, a não ser que ele peça centralizado. Aí você pode vir aqui e vai centralizar, não tem problema nenhum, tudo bem? Esse é um primeiro momento. Aí eu falei, né, para que vocês tenham uma ideia de como formatar um texto. Aí eu comentei com vocês sobre os marcadores. O que eu tenho aqui, ó? Vou aproveitar esse título, subtítulo aqui, ó,
para que vocês enxerguem isso. Eu posso colocar aqui, ó, um tique, uma bolinha, um outro tipo de marcador, um quadradinho, né? Ó, só clicar que ele fica, tá bom? Aí já são adereços, né? Ó, olha lá que vocês vão ver a mudança. Ó. Observem aqui, ó. Então, vou fazer isso, tá? Eu quero um tiquezinho, legal, tá aqui o tiquezinho. Aí eu tenho aqui, ó, eu vou mudar aqui agora. Quero pôr um número, vou mudar para um número, tá? Mesma coisa, o princípio é o mesmo, tá? A, B, mesma coisa do ticket aqui, ó, que eu tenho aqui, que você tá vendo mudar, eu tenho com os números aqui, ó, tá? Primeiro, segundo, A, B, C. E aqui, ó, nós vamos ver isso lá no nosso sumário, como utilizar esses títulos, né, e seções, título 1, título 2 e assim por diante. Lá no nosso sumário a gente vai mexer nisso. Tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quem começa a usar muito o Word automatiza isso. Então tem que estar atento para as mudanças do Word. Mas olhando o nosso documento aqui, ó, cliquei. Título, eu tenho que colocar aqui, ó, meu título 1. Meu título 1 é esse. Esse aqui, ó, vai ser meu título, meu segundo, meu 1 do meu título secundário. Opa, aqui. Né? Olha lá. Então, eu tenho o título, o primeiro título, e dentro do título eu tenho um segundo, um subtítulo. E ele vai fazendo isso de modo automático, em cascata, como você está vendo aqui. Isso vai aparecer no nosso sumário, dessa maneira. Tudo bem? Temos aqui os nossos estilos, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque lá na frente, no sumário, é que nós vamos utilizar. Mas, de princípio, aqui nós usamos no estilo, na guia estilo, esse aqui. Nós estamos usando esse, modo normal, tá? E esse é sem espaçamento. Se eu clicar aqui, ó, primeiro, deixa eu desfazer aqui o que eu acabei de fazer. Vou selecionar meu texto. Sempre eu preciso selecionar, porque não tem muito sentido você querer mudar alguma coisa que você não disse para o Word o que você quer mudar. Então a seleção diz isso para ele: olha, eu quero mudar isso que eu acabei de marcar, tá? Então o que significa isso? Ó, se eu clicar aqui, normal, tirou todas as minhas formatações, porque você está dizendo: eu quero que você volte ao normal. E aqui, ó, sem nenhum espaçamento de linha. Se você perceber, eu vou clicar para vocês verem, olha, nenhum espaçamento. Se eu clicar no normal agora, ó como é que ficou. Estou dizendo, ó, volta tudo que eu quero começar de novo. E aqui são títulos que nós vamos adicionar no nosso sumário, por isso que eu não vou falar nesse momento agora. Mas eu quero que a nossa formatação volte. Duas maneiras, ó, ou desfazer, ou, se você olhar no finalzinho aí, é o Ctrl Z que a gente costuma falar. Olha lá no final. Então, eu quero isso aqui. Tudo bem? No nosso primeiro momento, é isso que nós vamos dar uma olhada. Isso é básico para que vocês tenham ideia de como começar a formatar um texto. Lógico que nós temos mais coisas aqui, né? Nós temos inserir. Eu posso inserir página em branco. Nós vamos explicar em outro momento. Não vamos misturar as coisas agora. Mas olha, eu tenho imagens 3D, eu posso baixar ter um arquivo. Eu não tenho aqui no meu agora, tá? Mas eu tenho as formas, ó, todas as formas do Word. Posso acrescentar uma delas. Vou clicar aqui só para vocês verem, tá? Ó, clique, desenho e arrasto. E ele vai me dar uma nova guia de formatação, tá? Mas nós não vamos mexer nesse momento agora nisso. Então ele vai desfazer e voltar ao normal. Mas na guia inserir eu tenho tabelas, imagens. Quero colocar uma imagem no meu documento. Clique em imagens e pega aqui, ó, uma imagem qualquer. E ele vem para o meu documento, tá? Eu posso, olha lá, você viu que ele está em bloco, ó, porque ele está dizendo aqui nesse quadradinho, ó, eu quero que você fique entre o texto. Se eu clicar nele, ó, ou vir aqui, ó,
eu posso ter, eu posso ajustar, eu posso colocar isso na frente do superior, inferior, através do texto, ó. Ele fica lá no meio. Posso colocar ele em frente, posso colocar ele entre, então, ó, ele vai ficar entre, tá? Vou clicar aqui para vocês verem, ó, vai ajustando o texto, para que vocês coloquem na melhor posição que você achar, e ele continua falando depois a sequência da frase, tá? Então, cliquei nele, selecionei ele, esse é o atalho rápido, e ele vai fazer esse ajuste para você, tá bom? É bem simples. Vamos colocar ele, ó, aqui. Cliquei fora, opa, tá ajustado. Adicionei minha imagem, tá na guia inserir. Temos mais coisas aqui, mas nós vamos falar disso mais adiante. Tem aqui o design, que são os títulos, né, os estilos de formatação que nós temos. Layout, que a gente deu nós falamos de margens, mas a gente pode virar esse texto, né, ó, a página virou. Olha aqui do lado que você vê mais claramente, ó, por isso que eu gosto de ver as páginas. Então, ó, virou, ficou no estilo paisagem, eu quero no estilo retrato, ok? Aí eu tenho aqui, ó, nossos papéis. No nosso caso, nós estamos usando o A4. Eu posso também separar em duas colunas. Posso também 3 colunas. Olha lá. Eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho para que vocês enxerguem isso melhor. Ó. Olha só, 3 colunas. Eu posso acrescentar, eu tenho mais. Ó. Pôr tudo à esquerda, ele vai acertando, ajustando. Ou volta o documento como era antes. Você escolhe 2 colunas e assim por diante. Fica a seu critério. Depende muito do que você vai fazer para que você utilize essas funções. Ok? No nosso caso, um texto só. Vou aumentar mais um pouquinho para que você 100%. Temos aqui, ó, quebras, né? Nós vamos usar isso em outro momento, vocês vão entender o porquê, tá? Mas quebra de página não é igual quebra de seção para a próxima página, mas a gente fala disso em outro momento, não vamos usar isso agora. Tem numeração de linha contínua e assim por diante, mas nós não vamos mexer nessas configurações de página ainda, tá? Só um comentário rápido. Aqui eu posso aumentar o recuo, diminuir o recuo, mas a gente vai falar disso em outros momentos. E aqui eu tenho no canto, ó, nosso sumário, mas eu não posso simplesmente clicar aqui que não vai funcionar. A gente vai falar disso lá na frente, tá? Aqui correspondências. No futuro nós vamos mexer aqui, fazer exercícios com isso, né? As revisões, aí precisa, em alguns casos, baixar alguma coisa a mais para traduzir texto e assim por diante. Precisa ter uma internet razoável, senão não dá certo, tá? E eu tenho um ícone aqui, ó, de um programinha chamado Foxit para ler em PDF, tá? Quando você clica, ele cria PDF, cria um e-mail em PDF, faz uma junção de PDF com o documento, faz algumas marcas, tá? Mas o Word, por si só, quando eu quiser salvar, agora como, se eu clicar aqui, eu já tenho o PDF. Eu posso salvar esse documento em PDF ou no formato atual, que é o .docx, ou para quem tem o Office mais antigo, do 97 ao 2003, ele salva de modo, né, para ter a compatibilidade. E assim por diante, XPS, assim por diante. Normalmente nós vamos usar esse primeiro mesmo, tá? Que é o que nos interessa. Feito isso, nossa aula está terminada. É um início muito básico, um início para vocês entenderem as configurações e terem o início das aulas. Aperta salvar e o meu documento está salvo, tudo o que eu fiz. Ok? É isso por enquanto e depois nós vamos para o próximo passo.